deputada federal eleita, Antônia Lúcia Câmara, foi citada nesta última quinta-feira por um jornal do Amazonas como chefe de quadrilha no Acre. A reportagem diz que Antônia Lúcia aparece nas investigações da Polícia Federal do Acre como coordenadora de uma quadrilha que utiliza o patrimônio da Rádio e TV Boas Novas Limitada em atividades à campanha eleitoral, já que em setembro do ano passado, a Polícia Federal apreendeu dentro de uma caixa de papelão com os filhos da deputada, com o marido, também deputado eleito no Amazonas, Silas Câmara, mais de R$400 mil. Um dos advogados da deputada federal diz que chamar Antônia Lúcia de liderar uma quadrilha no Acre é um ato irresponsável. Primeiro eu quero registrar que a deputada Antônia Lúcia não é chefe de quadrilha, nem nenhuma organização criminosa, e até porque eu acho que se fosse, o povo do Acre não teria otorgado a ela um mandato de deputado federal, tá certo? Quanto a essas notícias veiculadas no jornal do Estado do Amazonas, eu vejo com bastante estranheza, porque é noticiar crimes graves, gravíssimos dessa natureza, sem sequer ouvir essas pessoas, sem sequer ter conhecimento do próprio procedimento, eu acho prematuro, eu acho irresponsável. Você acaba por atingir, além da pessoa, você atinge os familiares, você atinge os amigos, né? E aqui no Acre, nós sabemos que os procedimentos instaurados, e aqui parabenizo a imprensa acreana por nunca ter soltado frases desse tipo de quadrilha, de bandido, enfim, mas de que procedimentos foram instaurados, de que procedimentos estão sendo seguidos, entendeu? E que ela já apresentou defesa em todos os procedimentos. Quanto a essa questão de Manaus, eu quero crer que o deputado Silas, né, que também foi citado lá, deva também estar tomando as medidas necessárias, inclusive de representação contra essas pessoas que veicularam essas notícias. Agora, enfrentando tudo que a esposa também passou, o deputado federal Silas Câmara está enfrentando também um pedido de cassação do diploma e do mandado de deputado federal impetrada nesta semana pelo Ministério Público Federal do Estado amazonense. Francisco Valadares diz que respeita as instituições e esclarece que os advogados de Antônia Lúcia não cuidam do caso de seu marido, Silas Câmara. Sabe o que eu gostaria que fosse feito? E eu sempre digo isso para os meus alunos, eu sempre digo isso para os meus familiares, e isso já vem de ensinamento da minha mãe. Eu respeito todas as instituições legalmente constituídas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Estado, enfim, todas. O que eu gostaria que fosse feito, dentro de um Estado democrático de direito que nós vivemos, é que as coisas fossem feitas e que deixassem os órgãos competentes, no caso o Poder Judiciário, o TRE do Amazonas, o TRE do Acre, o TSE, enfim, analisarem as provas para que se depois saísse com essa veiculação, né, caluniosa, difamatória, injuriosa contra essas pessoas. Porque as instituições estão aí para isso. Se o Ministério Público entende que houve um crime, denuncia a pessoa. Tá certo? E lá no final nós sabemos que o Poder Judiciário, para quem é competente para julgar qualquer prática criminosa, quer eleitoral, quer administrativa, enfim, que julgue e diga se realmente houve ou não a prática daquele crime. Mas antecipar as coisas em detrimento às instituições, eu acho que é uma situação bem complicada e bem delicada, dentro daquilo que nós conseguimos com muita dificuldade, que é viver num Estado, sabe, democrático mesmo, de direito. Mesmo com o surgimento de novas acusações apontadas pela imprensa amazonense, o advogado da deputada diz que sua cliente está cooperando com as investigações e confia na justiça. Como de conhecimento de vocês, antes da diplomação dela, depois que ela foi submetida ao tratamento de saúde, que ela estava fazendo fora, nós nos dirigimos ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, a 10ª Zona Eleitoral, e ela restou notificada de todos os procedimentos instaurados contra ela, né, assim como a lei permite, assim como a lei determina, e dentro de todos os prazos estabelecidos também na legislação eleitoral, já foram apresentadas todas as defesas, né, juntados os documentos, arroladas as testemunhas, e nós estamos esperando o prosseguimento do feito, que não compete a nós, não compete ao Ministério Público, mas compete aos juízes, aos desembargadores e relatores de cada uma das ações.